Bom, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre oportunidades de mercado. Então, a nossa aula é sobre isso, é diferenciando ideias de oportunidades. Muitas vezes, o empreendedor ele tem características muito específicas, de criatividade. E não somente o empreendedor, nós mesmos, pessoas comuns, que não somos empreendedores, ou não nos consideramos, não nos identificamos com um perfil empreendedor. Nós também temos várias ideias. Mas a grande questão é nós aprendermos a diferenciar uma ideia ou milhares de ideias que nós temos ao longo de um dia, por exemplo, inteiro, de oportunidades reais de mercado e de negócios. Então a aula de hoje ela é justamente sobre isso. Como nós fazemos para diferenciar ideias de ideias potenciais e de verdadeiras oportunidades de negócio. Então ele trouxe uma frase: nada é mais perigoso do que uma ideia, quando ela é a única que temos. É uma frase bem interessante para nós refletirmos acerca da importância que tem as ideias. Mas mais ainda, a importância que tem nós identificarmos nessas ideias oportunidades de negócio. Então, inicialmente, ali, o autor traz que o fato de uma ideia ser ou não única não importa. O que importa é como o empreendedor utiliza a sua ideia, inédita ou não, de forma a transformá-la em um produto ou serviço que faça a sua empresa crescer. Muitas vezes as pessoas acabam se limitando em função de não terem uma ideia própria. Por exemplo, eu não tenho nenhuma ideia específica de um produto único que não exista no mercado. E aí acaba se limitando em relação a isso. Acaba não empreendendo porque acha que precisa de uma ideia inovadora, uma ideia que ninguém tenha pensado ainda. E na verdade não. Nós podemos empreender com ideias que já existem, melhorando essas ideias, tornando essas ideias mais próprias, adaptando novos produtos, novos serviços. Então por isso o autor traz essa mensagem de que a ideia ela não precisa ser inédita, exclusiva ou única. Ela pode ser uma ideia que já existe. Melhor ainda se for uma ideia inédita. Mas ela também pode ser uma ideia que já existe adaptada. Continuando, as oportunidades é que geralmente são únicas. O empreendedor pode ficar vários anos sem observar e aproveitar uma oportunidade de desenvolver um novo produto, ganhar um novo mercado e estabelecer uma parceria que o diferencie dos seus concorrentes. No caso, ele está colocando que, principalmente em ramos como ramos da tecnologia, por exemplo, essas pessoas que fazem software, desenvolvem softwares ou aplicativos, podem ficar vários anos sem ter uma nova ideia, sem ter uma ideia de um produto que seja inovador e atrativo ao mercado. Então, por isso, da necessidade de observar, não posso ficar esperando o cavalo passar encilhado. Eu preciso aprender a observar as coisas que estão acontecendo ao meu redor e, a partir dessa observação, perceber novas ideias. Ou seja, a ideia, ela não necessariamente precisa partir de nada. Ela pode partir de observações, de necessidades que eu percebo no meu dia a dia, por exemplo, nas minhas relações. O autor também apresenta erros comuns e imperdoáveis. Por exemplo, quando a pessoa, o inventor ou o empreendedor, diz o seguinte: a minha ideia é revolucionária, meu produto é único e não possui concorrentes, mas não posso falar do que se trata. Ele diz que ideias revolucionárias são muito raras. Produtos únicos não existem e concorrentes com certeza existirão. Por exemplo, eu inventei um produto, acredito que ele é único, porém, em algum lugar do mundo provavelmente existe um produto semelhante ao meu. E talvez o custo de produção dele seja até mais barato do que eu possa ter para o meu produto. E concorrentes, eles podem não existir no momento em que o empreendedor tem a ideia. Mas a partir do momento em que ele lançar essa empresa ou lançar esse produto ou serviço, e esse produto for facilmente imitado, não tiver uma vantagem competitiva muito grande, logo existirão concorrentes para esse mesmo produto. Certo? Porque existe a cópia, Tem pessoas que acabam copiando serviços ou produtos de outras pessoas. Por isso o autor traz a ideia de que é errado nós pensarmos que somente a minha ideia é revolucionária, somente o meu produto é único e que não tem concorrentes. Eu preciso observar bem o produto ou serviço com o qual estou lidando. Além disso,
Ele alerta que o fato de tentar preservar a ideia revolucionária a ponto de não conversar a respeito com ninguém também pode levar o empreendedor a se auto-enganar, pois neste momento está mais movido pela paixão do que pela razão. É importante que o empreendedor teste a sua ideia ou conceito de negócio junto a clientes em potencial e empreendedores mais experientes, conselheiros que sirvam como conselheiros para esse empreendedor. Amigos próximos, antes que a paixão pela ideia e segue a sua visão analítica do negócio. Então vejam que labirinto perigoso é o empreendedorismo também, quando nós falamos em ideias de produtos, ideias de negócio, ideias de serviços. O fato do empreendedor ter essa paixão, como nós vimos na aula passada, né, que o empreendedor ele entende o seu negócio como uma extensão do próprio corpo, não só fisicamente quanto moralmente. Então é muito fácil ele acabar se cegando diante de determinado produto ou serviço, acreditando que ele é único. Então o ideal é quando vocês forem pensarem em montar um negócio, testarem o principal produto ou serviço de vocês. E comecem pelos amigos, que são pessoas que normalmente não vão mentir para vocês, que vão dizer que está bom ou ruim, pela família de vocês. Vão dizer sim se está bom ou se está ruim, se tem condições de competir no mercado ou não. Certo? São pessoas que fiáveis. Depois, nós também podemos tentar, como sugere o autor, pessoas empreendedores mais experientes. Por quê? Porque essas pessoas, elas já vivem a realidade do mercado. Elas têm uma percepção mais aguçada e mais avançada, mais ampla em relação ao mercado. Então, elas podem dar a opinião não só em relação ao produto ou serviço, mas também em relação à possibilidade desse negócio, desse produto ou serviço dar certo, render frutos para a empresa de vocês. Lembre-se, uma ideia sozinha não vale nada. Em empreendedorismo, elas surgem diariamente. O que importa é saber desenvolvê-las, implementá-las e construir um negócio de sucesso. Todos os dias, todos nós temos milhares de ideias. Temos uma, duas, três, incontáveis ideias sobre diversos aspectos, principalmente quando se relaciona a negócio de outras pessoas. Por exemplo, eu almocei no restaurante hoje, tive várias ideias que talvez se o proprietário implementasse, melhoraria o serviço dele. Tive várias ideias. Mas uma ideia sozinha não basta, nem para o outro, nem para mim mesmo. O importante é nós sabermos implementá-las, identificar se essas ideias são viáveis, são úteis ao negócio e se elas são possíveis de serem realizadas. Também nós encontramos uma pegadinha dentro do empreendedorismo em relação às ideias, que é o timing. Normalmente, o timing e o feeling são características próprias de um empreendedor. Ele tem um sentido tão aguçado para negócios que ele consegue perceber o momento certo de um negócio, o momento certo de uma ideia. Mas também pode ser uma pegadinha para os empreendedores. Então, o autor coloca que um empreendedor pode ter a ideia certa no momento errado. Isso pode acontecer. Ele coloca então que outro fator que deve ser considerado é o timing da ideia, momento em que a ideia foi gerada, principalmente em empresas de base tecnológica, pois a tecnologia evolui muito rápido e com isso o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto. Não só em empresas de tecnologia, mas como todas as empresas. As empresas precisam saber o timing, por exemplo, de se reinventar. Saber o momento em que elas precisam se reinventar para o mercado, para manter a sua competitividade. O autor traz o exemplo de empresas tecnológicas, pois a tecnologia ela evolui muito rapidamente. No momento em que um empreendedor tecnológico tem a ideia de um software ou de um aplicativo, essa ideia e mais o tempo de execução desta ideia, até que ela dê certo, ela pode estar ultrapassada. Ou pode cair em outras pegadinhas que nós vamos ver agora. Eu trouxe aqui então um exemplo clássico do mercado da tecnologia. Isso aqui do lado esquerdo, pessoal, do lado rosa aqui dos slides. Já explica o ciclo de vida do produto, certo? Outro exemplo clássico é quando o empreendedor da tecnologia, por exemplo, ele cria um software que funciona nos sistemas operacionais Windows e Linux. Vejam que eu coloquei um positivo, quer dizer que funciona.
Porém, esse mesmo software ou aplicativo não funciona num iPhone, tampouco no Android, sistema Android do smartphone, ou nenhum outro sistema operacional de um smartphone, por exemplo. Ele teve uma boa ideia de negócio, uma ideia criativa? Sim, ele produziu um software, ele teve uma ideia, ele produziu um software, porém esse software dele é limitado. A oportunidade de negócio, a ideia é criativa, porém a oportunidade de negócio é totalmente limitada. É sabido que é necessário uma linguagem de programação totalmente específica para funcionar no iPhone. Se ele for fazer um software para rodar em um sistema Windows ou Linux, a linguagem operacional que vai ser utilizada para construir esse software, ela é totalmente diferente da linguagem utilizada para produzir um software para um iPhone. É sabido, mas um profissional da tecnologia, um empreendedor da tecnologia tem esse conhecimento específico para produzir um software adaptável a vários tipos de sistemas operacionais. Eu trouxe aqui também essa figura do ciclo de vida do produto, porque nós comentamos no slide anterior sobre o ciclo de vida dos produtos, que é muito rápido no ramo da tecnologia. Eu achei que era interessante nós acabarmos revisando. Isso normalmente a gente trabalha ciclo de vida do produto na disciplina de marketing, mas é algo que é útil para a vida do administrador. Então, nós temos aqui o ciclo de vida do produto, onde no eixo horizontal nós temos o tempo e nós temos no eixo vertical as vendas. Então, começa com a introdução desse produto no mercado, e vejam que vai ascendendo, né? Depois nós temos a etapa de crescimento da venda desse produto no mercado, até que ele atinge a maturidade, e depois desse período há um declínio nesse produto, nesse serviço, nessa empresa, nesse negócio, nessa ideia de negócio. Então, por isso que nós devemos estar muito atentos com relação às nossas ideias, pois as nossas ideias, elas têm um ciclo de vida limitado. Pode durar 20, 30, 40 anos, esse ciclo, 50 anos, pode durar bastante tempo, mas ela vai acabar, é natural, como as pessoas, né? Nascem, vivem e morrem. É natural que os ciclos também das ideias acabem, dos produtos e serviços oriundos dessas ideias acabem também se findando, terminando. No próximo slide nós temos as fontes de novas ideias. Afinal, qual é o segredo para que nós tenhamos novas ideias? O autor apresenta formas e técnicas para gerar novas ideias. Então, quando eu passo por aquele momento ali que nós vimos, onde eu não tenho ideias, onde eu tenho zero ideias, onde meu processo criativo está totalmente limitado, eu vou ficar sem ter ideias? Não, eu vou buscar formas de ter novas ideias, e é isso que ele traz aqui. O que ele nos apresenta? Conversar com pessoas de todos os níveis sociais e idades, de adolescentes aos mais velhos e experientes, sobre os mais variados temas. Também pode trazer novas ideias de produtos e serviços em um determinado nicho de mercado. Pesquisar novas patentes e licenciamentos de produtos em áreas onde o empreendedor tem a intenção de atuar com um novo negócio. Pode produzir conclusões interessantes que definirão a estratégia da empresa. Pode também visitar institutos de pesquisa, universidades, feiras de negócios e empresas. Estar atento aos acontecimentos sociais de sua região, tendências, preferências da população, mudanças no estilo e padrão de vida das pessoas e hábitos dos jovens, futuros e até atuais consumidores para determinados produtos e serviços, e também dos mais velhos, mercado em ascensão devido ao aumento da expectativa de vida. Vejam que ele orienta bastante as pessoas a procurar diferentes públicos-alvo. Público adolescente, público jovem, o público mais senil, né, mais idoso, porque são públicos que normalmente tendem a consumir produtos diferentes. Então, nós podemos ampliar o nosso leque
de produtos ou nosso leque de serviços, visando atender especificamente determinados grupos demográficos. Orienta os empreendedores também a participar de conferências e congressos da área, ir a reuniões e eventos de entidades de classe e associações. E também orienta a um processo que é muito difundido e conhecido na nossa administração, que é o brainstorming, que é a tempestade de ideias. E ele até mostra como fazer. Reunir um grupo de pessoas, normalmente da faixa etária em que se quer atingir como público-alvo, e provocar essas pessoas a terem ideias de coisas que podem, de produtos ou serviços que podem ser oferecidos e que ainda não estão ao alcance desse grupo de pessoas. O autor também apresenta formas de avaliar uma nova oportunidade. Então, eu tenho uma ideia, identifico que essa ideia ela é uma oportunidade de negócio, mas como eu avalio se essa oportunidade ela é real, ela é viável ou não? Qualquer oportunidade deve ser analisada, pelo menos sob os seguintes aspectos. Qual mercado ela atende? Qual o retorno econômico que ela proporcionará? Quais são as vantagens competitivas que ela trará ao negócio? Qual é a equipe que transformará essa oportunidade em negócio? Até que ponto o empreendedor está comprometido com o negócio? Vocês percebem, inclusive, muitas vezes, no programa Shark Tank, eles cobram e exigem dos empreendedores 100% de dedicação. Porque o empreendedor, ele precisa estar comprometido com o negócio, totalmente, principalmente em negócios que estão começando. Por que isso? Porque é o momento mais crítico de um negócio, são os primeiros 5 anos. São os primeiros 5 anos em que o negócio ele não dá lucro, ele não gera lucro. Por mais que que o empreendedor tente sobreviver daquele negócio, por isso muitas vezes os negócios fecham no Brasil. Porque as pessoas já abrem e já querem sobreviver a partir ali no primeiro mês. E não funciona assim. O negócio ele precisa dar um retorno primeiro para o investimento inicial, seja ele capital de terceiro, seja ele capital próprio. E depois nós vamos acabar vendo fontes de financiamento ao longo da nossa disciplina, acho que na próxima aula, não tenho certeza, mas nós vamos ver. Então, essa questão do comprometimento é fundamental para o sucesso do negócio a longo prazo. Eu coloquei também aqui essas folhas do livro, essas páginas do livro, porque o autor apresenta como critérios principais para avaliar oportunidades. Quais são os critérios com os quais eu avalio as minhas oportunidades? Eu não vou avaliar uma oportunidade de negócio apenas nessas 5 perguntas. Essas 5 perguntas, elas são iniciais, para que eu tenha uma visão abrangente, geral, sobre a minha oportunidade de negócio. Mas para eu aprofundar esse conhecimento, eu utilizo esses critérios colocados pelo Timmons em 1994, onde ele traz ali. Por exemplo, eu analiso o critério de necessidade dos clientes, valor gerado aos usuários, ciclo de vida do produto ou serviço, estrutura de mercado, tamanho do mercado, taxa de crescimento do mercado, participação possível no mercado. Não vou ler todos, eu vou deixar para vocês lá no Moodle e vocês vão poder observar com mais calma depois. Mas a ideia aqui é nós observarmos de maneira quantitativa, estabelecer dados quantitativos para analisar o nosso negócio. E quando nós trabalhamos com números, nós sabemos que nós nos aproximamos muito mais perto da realidade de um determinado negócio. Então, como funcionam esses critérios de avaliação de oportunidades? Eu verifico o seguinte: eu preciso identificar com pessoas, experimentar o meu produto ou serviço com determinadas pessoas e fazer um levantamento a partir disso. Então, funciona assim. Eu observo aqui necessidades dos clientes. Se esses clientes que eu expus ao meu produto ou serviço, eles se sentiram identificados, foram receptivos e eu consegui atingir este público,
quer dizer que o meu negócio tem um alto potencial, que a minha oportunidade de negócio tem um alto potencial. Já se essas pessoas que eu experimentei o meu produto ou serviço ficaram sem foco e foram leal a outros produtos, quer dizer que a minha oportunidade de negócio tem baixo potencial. Se eu percebi que o valor gerado aos usuários foi alto, então a minha oportunidade de negócio tem um alto potencial. Se o valor gerado aos usuários foi baixo, então a minha oportunidade de negócio tem um baixo potencial e assim sucessivamente para demais itens. Como aqui é a análise de mercado, mas eu também posso fazer uma análise econômica, uma análise de vantagem competitiva e uma análise de equipe gerencial a partir deste modelo de avaliação de oportunidades do Timmons 1994. Certo, pessoal? Eu achei bem interessante, pois é uma ferramenta útil à identificação de oportunidades de fato.